Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Santo Deus, ó Pai, eu te peço, ó Pai, fale aos nossos corações, ó Pai, fale tudo o que nós precisamos ouvir. Ensina-nos, ó Pai, a tua santa palavra. Ensina-nos a viver bem esses dias tão difíceis, ó Pai, porque é com a tua sabedoria que possamos ultrapassar, meu Deus, todos os obstáculos, todas as situações difíceis que têm cruzado nossos caminhos, ó Pai. Nos fortalecemos em Ti, por isso somos gratos, ó Pai. Te pedimos e te agradecemos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a lição 12, o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Você encontra essa referência em Mateus 22, versículo 37. O texto base encontra-se na mesma referência que eu acabei de citar. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Os 10 mandamentos são propedêuticos, ou seja, são base para a lei estabelecida no Antigo Testamento. O Decálogo é o código da moral, da ética e da conduta que norteou o povo de Deus até Cristo Jesus. A lei serviu de aio, uma espécie de placa indicativa que apontava para Cristo. Gálatas 3, 24 e 25. O fim desse trajeto é Cristo. Leiam Romanos 10, versículo 4. Muitos cristãos, no primeiro século, confundiam a lei com o Decálogo. Muitos guardavam a lei de Moisés e pregavam, por exemplo, que a circuncisão era necessária para que houvesse comunhão entre Deus e os homens. Na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Desse modo, o descortinamento deu início pelas mãos do Senhor. Esse ato é um ícone de que o formalismo cerimonial da lei chegou ao fim, quando foi cravado na cruz. Entretanto, vale ressaltar que não se deve confundir a lei redigida sobre ritos e cerimônias com a lei moral constante no Decálogo. Foi no Sermão do Monte, registrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, que Jesus mencionou várias vezes os 10 mandamentos. Cristo não veio para revogar a lei, tampouco os profetas. Mateus 5, versículo 17. Na maioria das escrituras sagradas, o Senhor utilizou seus profetas para nos revelar sua vontade, mas foi no Decálogo que ele utilizou o seu próprio dedo para gravar a sua vontade para nós. Então, assim, é importante, né, a gente lembrar que o Decálogo foi o nosso próprio Deus, né, que escreveu com a sua mão. Ele escreveu com a mão dele e entregou as tábuas para Moisés, né, para que Moisés levassem para a população, né? Então, assim, é importante que a gente se lembre, né, que é para a gente seguir, é para obedecer. O próprio nome, né, já diz, né, mandamentos, ou seja, é para ser obedecido. Então, que isso fique, né, na nossa memória, principalmente no nosso coração, né, e que a gente obedeça com alegria, né? Porque é isso que Deus espera, né? Que nós façamos, né? Deus, ele quer servos, mas servos que estejam ali para o adorar, para o obedecer, mas de vontade própria, né? E Deus não quer, por exemplo, obrigar ninguém a nada. Ele espera que nós façamos de coração e com alegria e com muito amor. E é isso que nós vamos ver, né, no decorrer dessa lição, assim como nós temos visto, né, nas lições anteriores. Toda essa revista ela foi trabalhada em cima do Decálogo, né? E foi muito importante para nós, né? E nós estamos quase na reta final do estudo da revista e hoje, como as demais, é um estudo muito importante para cada um de nós. Então, vamos prosseguir, ok? Tópico 1. Jesus e os mandamentos. Na época de Jesus, os fariseus classificaram os mandamentos em pesados e leves na sua prática. O grande equívoco é que confundiam os ritos com as leis morais.
evidenciaram o ritual como algo tão importante que se tornou obrigatório aos judeus, equiparando-o ao cumprimento moral. Foi isso que levou um grupo de fariseus a Jesus. A intenção não era de esclarecimentos, mas de forçar Jesus a escolher um dos mandamentos como o mais importante. Nosso Salvador, em vez de entrar em polêmicas teológicas, resumiu as 2 tábuas da lei em 2 grandes mandamentos, se referindo a Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico 19, versículo 18, respectivamente. Jesus silenciou a todos quando mencionou as Escrituras e não este ou aquele mandamento. Quando Jesus cita: "Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força", Deuteronômio 6, versículo 5. Ele faz um resumo do decálogo do 1º ao 4º mandamento, pois estes são específicos e relacionados ao Criador. O primeiro grande mandamento de Jesus é uma aliança que exige a perfeita lealdade ao Deus Todo-Poderoso. O Criador exige de seu povo que considere seu senhorio exclusivo e, em contrapartida, ele abençoará aos que são fiéis. Observa-se que Jesus compilou do 5º ao 10º mandamento ao citar: "Ame cada um ao seu próximo como a si mesmo", Levítico 19, versículo 18. Ele utiliza essa citação da Escritura, pois ela ensina e adverte o povo a tratar o seu próximo com caridade e amor. Já que eram conhecedores das Escrituras, se recordariam imediatamente sobre o que este capítulo de Levítico aborda: o amor e a obediência incondicional a Deus e também o amor e respeito ao próximo. Leia Levítico capítulo 19, para que você tenha uma melhor compreensão do que eu acabei de citar aqui. Todo esse capítulo, ele leva, o povo a entender sobre a obediência a Deus, o amor, e também o respeito e o amor ao próximo. Por isso que Jesus fez referência tanto de Deuteronômio 6, versículo 5, quanto de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Tá? A sociedade atual infringe os mandamentos do Decálogo justamente porque oscilam no principal dos 4 primeiros mandamentos. Só podemos cumprir os mandamentos se amarmos a Deus de todo o nosso coração e em entendimento. Nos dias atuais, muitos estão amando mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Então, é importante que a gente se lembre, que nós temos que amar a Deus, não só com todo o nosso coração, mas principalmente com todo o nosso entendimento. Tá? Deus espera isso, que a gente, as nossas ações reflitam não apenas o amor, a adoração ao nosso Senhor, a reverência que nós temos que ter em respeito a Ele e relacionado a Ele, tá? Mas principalmente que tudo isso seja feito com entendimento, com clareza. Eu não posso, não devo agir apenas como uma pessoa que obedece apenas por obedecer. Se você tenta obedecer apenas por obedecer porque está escrito, e não porque você busca conhecer verdadeiramente o Senhor das bênçãos, você não consegue cumprir, tá? Você não vai conseguir cumprir verdadeiramente, porque Deus, ele sonda os nossos corações, Não adianta a gente querer achar que engana Deus. A gente pode enganar qualquer outra pessoa, mas Deus é impossível de ser enganado, porque ele tem esse poder de sondar os nossos corações, as nossas mentes, tá? E para que a gente possa realmente cumprir o decálogo, tá? Seja na reverência, na obediência, adoração ao Senhor, quanto também no amor ao próximo, é necessário que tudo isso seja feito com entendimento, tá? Conheçam o Senhor das bênçãos e não busquem apenas as bênçãos, porque Deus, gente, ele abençoa porque ele é um Pai amoroso, mas não porque ele é obrigado a abençoar. Lembrem-se, Deus é Deus, não tentem
barganhar. Ah, Senhor, eu obedeço a tua palavra, em troca o Senhor vai me dar a bênção. Não. Deus nos abençoa porque ele tem prazer em abençoar, porque ele quer abençoar, mas ele não tem obrigação nenhuma. Deus é Deus e nós precisamos nos lembrar disso. Nós é que somos servos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador. E muitas vezes as pessoas esquecem e tentam barganhar, né, com Deus, tentam fazer moeda de troca, né, você ser, vamos dizer assim, aparentemente, né, um cumpridor da lei, para que você mais lá na frente seja abençoado. E muitas das vezes as bênçãos que as pessoas buscam são bênçãos materiais, né? É dinheiro, um bom trabalho, uma boa casa, viagem, um carro. Esqueçam isso. Não que Deus não possa lhe dar isso. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Ele pode tudo. Mas não tentem barganhar com Deus. Amem ao Senhor com espírito e em verdade. Sejam verdadeiros adoradores, que nós veremos nos slides, né? No slide lá na frente, ok? Tópico 2. Ações e reações diante do grande mandamento. O que chama a atenção no grande mandamento de Jesus é a sua introdução e não a subserviência. O termo amarás deve ser observado mais do que uma mera obediência. Só é possível satisfazer a Deus quem o ama antes de tudo. O coração é a sede do sentimento humano. Apesar de enganoso para os hebreus, no coração estava a alma e o entendimento, assim como o sentimento e a mente, a emoção e a razão. Vale ressaltar que amar a Deus neste mandamento tem como objetivo não apenas o sentimento, mas o entendimento. Não se trata de amar por afinidade, mas demonstrar o amor a Deus porque de fato o conhece. E se conhece é porque pesquisou acerca do ser de Deus. Por exemplo, existem cristãos desavisados que leem o primeiro mandamento, mas ainda assim cultuam 3 deuses, pois desassociam a harmonia que existe entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Desconhecem a sua triunidade. Quando o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Leiam João 10, versículo 30, né? Nós temos um único Deus, lembrem-se disso. Nós temos um único Deus, tá? Mas em 3 pessoas distintas. Mas ele não deixa de ser um único Deus, tá? É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas distintas, mas num único Deus, ok? São inúmeras igrejas lotadas de gente, mas vazias do Deus único e verdadeiro. Necessitamos urgentemente de um retorno a Deus. Não apenas voltar para a presença de Deus. Talvez isso fosse o bastante, mas não se trata de ir ao encontro de Deus com um pires nas mãos. O grande mandamento de Jesus consiste em uma volta a Deus de mãos vazias, e que estas toquem no coração e que com toda força e entendimento digam ao Senhor: vim aqui te adorar, ainda que não seja merecedor nem de estar na tua presença. Ainda assim, vim te adorar, meu Deus e Deus meu. O que o autor aqui quis dizer, né? Quando ele fala, né, de um retorno, né, na presença de Deus, né? Não me com um pires nas mãos, né? É ir, gente, realmente vazio. A intenção, a ideia, né? O princípio é nos esvaziarmos para que Jesus seja preenchido em nós, né? Então, nós não somos realmente merecedores, tá? Mas assim, ainda assim, com todas as falhas, ainda queremos adorar a Deus. E é isso que ele enxerga em nós, porque ele sabe o nosso coração, ele sabe o que a gente faz no nosso dia a dia, ele sabe, ele conhece os nossos desejos. Mas ainda assim, se ele enxerga lá no nosso coração o desejo de estar na presença dele e de adorá-lo verdadeiramente, ele nos recebe, ele nos acolhe, ele nos usa, tá? O amor é a base da verdadeira atitude de obediência a Deus.
Se o nosso amor para Deus for como o de uma criança que ama um pai que zela, cuida e protege, então nossa reação será de sempre cumprir sua vontade. Através do amor, os mandamentos de Deus não são pesados. Muitos, sem entender a importância de amar a Deus, se afastam do Senhor com medo, pois acham que obedecer a Deus é uma escravidão em que a qualquer falha cresce o medo do açoite, né? E justamente ao contrário, né? É esse amor, essa compreensão, né? do Senhor das bênçãos, né? Do nosso, você compreender, você conhecer verdadeiramente a Deus, amá-lo dessa forma, que justamente a gente se liberta. Antes a gente vive na escravidão. Mas quando a gente passa a conhecer Jesus, né? Conhecer, como eu falei aqui, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a gente adquire a liberdade, tá? É justamente o contrário, porque a gente vai fazendo, vai vivendo cada dia, né? A nossa fé, a gente vive pela fé a cada dia. A gente vai no caminhar, se aprimorando, se aperfeiçoando em Cristo, porque é Ele nos aperfeiçoa. Não somos nós que temos a capacidade, não somos o cara, né? Como a expressão utilizada, né? Por aí. Não é assim. É nele, no aperfeiçoamento dele, com a sua misericórdia, é que nós nos fortalecemos na fé e crescemos também em conhecimento, tá? Então é necessário que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, né? Acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa, tá? E assim nós encontraremos a verdadeira liberdade e felicidade. Tópico 3. O grande mandamento como uma estrada que nos traz de volta a Deus. Não basta apenas ações para uma reaproximação de Deus, pois é necessário pensar, refletir e entender quem Deus é em sua essência para amá-lo. Mas como retornar a Deus? Qual o caminho? A resposta está na primeira palavra do grande mandamento: amarás. O amor é o pavimento da estrada que nos aproxima de Deus. É impossível ir ao encontro do Senhor se o nosso chão é o ódio, o rancor ou vingança. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, disse que sem amor, o homem é como um sino que faz apenas barulho. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ir até Deus sem o amar é o mesmo que conversar com uma estátua de mármore. Falar de Deus para alguém sem expressar o seu amor ao Criador é como bater em uma lata vazia, né? Ou seja, mais uma vez aqui, né, é feita uma referência a barulho, né? Assim, quando o apóstolo Paulo lhe disse, né, que o homem sem o amor, né, ele é como um sino que faz apenas barulho, né? É um sino que está desregulado, né? Porque o sino, quando ele está regulado, na verdade, no seu badalar, ele emite melodia, é uma música agradável aos ouvidos. Então, quando nós não estamos preenchidos realmente do amor de Deus, nós não temos esse conhecimento. Para ter conhecimento de Deus, é preciso ter intimidade com Ele. Então, quando nós não temos isso e nós vamos conversar, né, com Deus, é o mesmo que está falando com uma estátua de mármore, né? É vazio aquilo ali, não está ouvindo, né? Porque eu não tenho intimidade com o Criador. Para que ele me ouça, para que ele fale comigo. E como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco através das Escrituras. É com as Escrituras sagradas que Deus fala conosco. Nós não temos, no período atual, né, profeta que receba a palavra do Senhor e traga até nós, né? Nós já vivemos isso, já foi lá no passado. Então, a maneira como Deus fala conosco, Ele fala conosco através das Escrituras. Nós conversamos com o Senhor através da oração. Essa é a linha direta, é o canal direto para eu falar com Deus, é através da oração, né? E o ouço através das Escrituras.
Então é preciso que a gente tenha intimidade com ele diariamente, tá? Então, quando eu também vou falar de Deus e eu não tenho essa intimidade, é como bater em uma lata vazia, vai fazer só barulho, né? Não tem nada para preencher ali, porque eu estou vazio e eu preciso estar preenchido desse amor de Deus e da sabedoria dele, tá? Ainda que tenhamos o dom de entender perfeitamente a língua dos céus e traduzi-la aos homens, pois da mesma forma compreendemos o idioma humano, sem amor prestaremos um desserviço. Ainda que consigamos harmonizar o que os céus têm a dizer aos homens, se não tivermos amor, estaremos promovendo um transtorno, ainda que tenhamos a capacidade de dizer a Deus o que os homens necessitam. Se não tivermos amor, não conseguiremos nos aproximar de Deus. Somos para Deus aquilo que carregamos do lado de dentro e não o que demonstramos do lado de fora. Orar sem amor é o mesmo que falar apenas a si mesmo. Na verdade, quando eu estou falando, né, eu estou orando a Deus, mas eu não tenho amor a Deus, eu não tenho reverência, eu não demonstro que eu tenho dependência dele, tá? Eu estou, na verdade, ali realizando um monólogo, né? Monólogo é quando você está falando um texto, né, sozinho, não há diálogo, não há conversa com outra pessoa, né? Nesse caso aqui, seria com o nosso Criador, com o nosso Deus, tá? Evangelizar sem amor é o mesmo que exercitar um ritual. Então, a gente não tem que exercitar um ritual, a gente tem que falar do amor, levar as boas novas, que é o Evangelho de Cristo, mas com amor, porque ele traz libertação, tá? E nós vamos ser um canal para essa libertação, tá bom? A maior expressão do amor de Deus por nós foi revelada na cruz do Calvário, né? Não há, gente, uma maior expressão de amor do que essa. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, tá? Por nós, ele morreu na cruz, né? Na cruz do Calvário, né? Para expiar o pecado da humanidade, tá? O pecado de todos nós. Então, lembrando aqui, gente, que nós temos um Deus trino, em 3 pessoas distintas, mas é um único Deus. Então, gente, foi o próprio Deus que desceu dos céus, tá? E morreu na cruz do Calvário por nós. Lembramos isso, né? São 3 pessoas distintas, mas é um único Deus, tá bom? Não há amor maior, né? Ele morreu por nós, tá? Lembrem-se sempre disso. Como obter o amor a Deus se este não é um sentimento natural? Nascemos pecadores inclinados para o mal e distantes do Criador. Então, como nós vamos obter o amor de Deus se ele não é um sentimento natural, né? Nós nascemos pecadores inclinados para o mal e distantes do Criador. Por que que nós nascemos assim? Após, né, lembrando, após o pecado original, né, que foi cometido por Adão e Eva, né? Então, após esse pecado, todos nós, os descendentes, né? Somos todos descendentes de Adão e Eva, ok? Então, nascemos com esse pecado original, tá? A partir disso aí, tá bom? Então, só pode amar alguém quem não está em litígio, mas ama quem está em paz com o outro. Tal aproximação com Deus só poderá acontecer por intermédio de Cristo, o Salvador. Nós nos aproximamos mais de Deus quando temos a certeza de que nossos pecados foram por Cristo perdoados, né? Então, se Jesus Cristo, ele foi capaz de dar a sua vida e perdoar as nossas falhas, quem somos nós para não perdoar a falha do nosso próximo? Jesus nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro e ele nos ama incondicionalmente. Então nós devemos seguir o mesmo exemplo. Ele nos ama integralmente, né? E foi o primeiro que nos amou. Então por que que nós não podemos agir com amor, com caridade, né? Perdoar os nossos, né? O próximo, né? Aquele que tem nos ofendido,
né? Isso é importante que nós façamos, ok? Então, que a gente tenha sempre isso em mente. E nós conseguimos isso quando nós estamos mais próximos de Deus. E porque quando estamos próximos de Deus, com essa intimidade, nós sabemos que nós fomos perdoados. E assim, conseguimos também agir da mesma forma para com o nosso próximo. Amém? Conclusão. O Novo Testamento confirma 9 dos 10 mandamentos para os dias de hoje. Vejamos. Não terás outros deuses diante do Senhor. Né? Você pode verificar em 1 Coríntios 8, versículos 6 até o 8, e também em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Não faça imagens de ídolos. Você pode ver em 1 João, capítulo 5, versículo 21, e também em 1 Coríntios 10, versículo 14. Não use o nome de Deus em vão. Você pode verificar em Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37, como também em Tiago, capítulo 5, versículo 12. Lembre-se do Shabat. Gente, esse aqui é o único, né? O único mandamento que você não vai achar referência no Novo Testamento, tá? Então, por isso é que lá no início eu falei que o Novo Testamento confirma 9 dos 10 mandamentos, tá? Então, olha, este mandamento requer uma cuidadosa pesquisa interpretativa, pois em nenhum lugar do Novo Testamento existe uma orientação para a prática da igreja nos dias atuais. O Shabat refere-se a um repouso semanal. Tal descanso é a oportunidade que o trabalhador deve dar ao corpo e ainda aproveitar essa folga para santificar sua vida ao Senhor. Leiam Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 9. Há quem afirme que os cristãos não encontrarão salvação por guardarem o domingo ao invés do sábado. Porém, pensar assim é ultrapassar os limites do Novo Testamento, pois não adoramos ao Senhor apenas no domingo ou em outro dia. Cristãos verdadeiros adoram ao Senhor todos os dias, em todo lugar e a todo instante, né? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Tá? Então, leiam João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Tá? Honre seu pai e sua mãe. Você pode verificar em Efésios 6, versículos 1 a 4, também em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Não mate. Né? Você pode verificar Mateus 5, versículos 21 e 22, como também Tiago, capítulo 2, versículo 11. Não cometa adultério. Você pode ver em Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 28 e Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Não roube. Leia Mateus 19, versículo 18 e Efésios 4, versículo 28. Não levante falso testemunho. Leia Colossenses 3, versículo 9 e Efésios 4, versículo 25. Não tenha cobiça. Leia Mateus 5, versículo 28 e Romanos, capítulo 7, versículo 7. E, por fim, Jesus, em todo o seu ministério, enfatizou: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Né? Jesus enfatizou que ele não veio abolir a lei, nem os profetas, mas ele veio cumprir. Leia Mateus 5, versículo 17. Jesus sabiamente resumiu o decálogo quando afirmou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Leiam Mateus, capítulo 22, versículos 37 até o 40. Então, Jesus,
ele em nenhum tempo, né, em nenhum momento, ele disse que ele não vinha para cumprir, ele não veio para abolir, mas sim para cumprir, né? E ele vem, né, no seu ministério, né, como eu fiz todas essas citações, né, aqui anteriormente, teve umas que eu não citei, quem está com a revista, né, online, dei uma olhada lá naquela parte lá da introdução que tem toda a referência completa, né, de cada mandamento desse que eu citei. Eu não botei tudo aqui, porque ficaria muito longo esse slide, tá? Mas vocês deem uma olhada lá, ok? Então, assim, Jesus, ele resume, né, em dois, né? O primeiro grande mandamento, né? Amarás, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Quer dizer, não ame apenas da boca para fora. Entenda, compreenda, conheça o Senhor, porque assim você vai conseguir obedecer os mandamentos, que é do primeiro ao quarto mandamento. Eles são referentes a amor, a adoração ao Senhor, ok? Tá? E ele diz que esse é o maior. Por quê? Porque o primeiro eu preciso amar a Deus, tá? Aí sim, eu amando a Deus, tendo essa intimidade com Ele, eu consigo ter sim essa capacidade de amar o meu próximo como a mim mesmo, tá bom? Eu vou conseguir adquirir essa capacidade, e isso através do amor de Cristo, tá bom? Não é porque nós somos grandes a esse ponto, não. Nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus, tá bom? Então, com esse conhecimento do Senhor, né, com esse amor a Ele, nós também conseguimos amar o próximo como a nós mesmos, tá? E aí, quando Jesus fala, ame o seu próximo como a si mesmo, na verdade, ele fez um resumo, tá? Do quinto mandamento até o 10º, porque se você ama, tá, o seu próximo como a si mesmo, você não vai praticar o mal com o seu próximo. Você quer fazer mal para você, né? Você quer pegar e fazer mal? Você quer se matar? Você gostaria que te traíssem, né? Que é no caso do cometer o adultério? Você gostaria de ser roubado? Você gostaria que falassem mal de você? Você gostaria que cobiçassem a sua casa, seus bens, sua mulher, enfim, né? O que se trata a respeito do mandamento? Se você não gosta que façam isso com você, então você também não vai fazer com o seu próximo, porque você vai se colocar no lugar do seu próximo, né? Você vai se colocar no lugar dele, então você vai tratá-lo com amor, com caridade, com respeito, porque você também espera que façam isso com você, tá? Então Jesus, por isso que ele é o mestre, gente. Ele é o mestre dos mestres, porque na sua infinita sabedoria ele conseguiu compilar, né, os 10 mandamentos em 2 mandamentos, né? E de uma forma muito expressiva, tá? E como eles já eram conhecedores, né? O povo hebreu já era conhecedor, né, da lei, das escrituras, quando ele falou isso, ficou uma forma muito fácil, né, dele pegar e mostrar para eles que é importante não apenas você cumprir um, mas você tem que cumprir todos. Todos, porque estão ligados um ao outro, tá? Isso é que é importante, o cumprimento de todos. E para isso você precisa ter entendimento, conhecimento e intimidade com o Criador, tá bom? Queridos, essa foi a lição de hoje. Eu espero que tenha trago para vocês grandes conhecimentos, né? E assim, um crescimento, né? Que isso é o mais importante. A gente, cada vez que a gente lê as escrituras, a gente aprender mais, a gente crescer mais, né? Na sabedoria do Senhor, tá? Então, um grande abraço para cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!